Você já fez lavagem nasal utilizando esses frascos, garrafinhas para lavagem nasal? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como fazer, os cuidados e demonstrar também como a lavagem pode ser realizada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu me chamo Juliana, sou farmacêutica integrativa, especialista em Ayurveda e também yoga terapeuta e terapeuta floral. E aqui eu trago dicas e informações dessas práticas integrativas de saúde para o seu bem-estar. A lavagem nasal ela pode ser feita com esses frascos plásticos que hoje temos disponíveis nas farmácias, mas também pode ser feita utilizando o lota. Eu já conversei um pouquinho sobre como utilizar o lota num outro vídeo, vou deixar a descrição disponível para vocês aqui embaixo. Esses frascos plásticos também podem ser usados para lavagem nasal, seguindo os mesmos princípios da lavagem que falamos lá utilizando o lota, fazendo a lavagem nasal de acordo com a Ayurveda. Então, vale os mesmos cuidados, tem os mesmos benefícios, só o recipiente que vai ser diferente. E nesse caso, como esse recipiente ele tem esse caninho que conecta aqui no frasco, você vai apertar o frasco para fazer a lavagem, não vai ser uma lavagem de acordo com a gravidade, como a gente faz com o lota. Então é importante sempre apertar devagarinho, porque é uma lavagem de alto volume, mas tem que ter pouca força, pouca pressão. Então nunca aperte de uma vez assim o frasco, né? A gente vai apertar e fazer, né, o fluxo do ar, o fluxo do líquido passar. A gente vai apertando suavemente, tem que ser uma lavagem sempre suave, independente se eu faço utilizando o lota, que é o tradicional do Ayurveda, ou utilizando a garrafinha plástica. Sempre é importante ter esse cuidado. Esses frascos plásticos, eles geralmente têm mais ou menos o mesmo formato, eles vêm com um caninho conectado com o bico, ele vai até o fundo, e eu posso utilizar para fazer a lavagem nasal também o soro fisiológico, que nós encontramos nas farmácias, então eu posso usar o soro pronto, basta aquecer, amornar o soro, ou eu posso utilizar a água que eu tenho em casa, água filtrada. Eu sempre aconselho ferver a água, aguardar amornar, para preparar então o seu soro fisiológico caseiro. Esses frascos também é possível você encontrar, para comprar nas farmácias, uns sachêzinhos que já vem com sal pesado na quantidade correta para aquele volume que você vai utilizar. Então você prepara a água, que eu já tenho uma água que eu já previamente fervi e já está morna. Eu vou colocar, aqui o frasco marca o volume, então eu vou colocar o volume até, mostrando aqui, colocar o volume até encher o frasco. Esse frasco aqui, ele é de 120 ml, que eu posso usar esse volume para fazer a lavagem em crianças. Em adultos eu posso usar até o dobro, 240 ml. O sachê que eu tenho aqui, ele serve para esse volume. Então eu coloco o sal aqui, fecho o frasco, estou com as mãos limpas, então eu posso colocar o dedinho aqui, fechar o buraquinho aqui em cima e eu misturo. Eu não gosto de chacoalhar porque a gente cria bolhas de ar no soro, então a gente vai só misturando por inversão, assim. É um cuidado de farmacêutica. Aí ele dissolve bem fácil. Então quando eu não vejo mais nenhum granulozinho de sal, o soro já está pronto para eu poder utilizar. O importante é não deixar grânulos, porque eles podem aderir na mucosa e irritar um pouquinho a mucosa em virtude desses grânulos presentes ali. Então tem que ficar a soluçãozinha pronta assim. Outra informação importante em relação ao preparo do soro em casa, o soro caseiro fisiológico, é fazer o preparo com uma quantidade correta de sal. Se eu coloco menos sal, eu posso sentir arder a mucosa, e se eu colocar mais sal, também arde a mucosa. Então, é importante cuidar dessa quantidade de sal que você vai utilizar. E a lavagem nasal, ela é ótima para prevenir quadros das vias respiratórias aqui superiores, então quadros de rinite, sinusite, mas também é indicado para remover excesso de muco quando a gente tem
essas condições numa condição assim mais aguda, né? Então, quando eu tô sentindo, né, os desconfortos da rinite, da sinusite, ou mesmo tô com um quadro de resfriado ou gripe, então eu posso fazer a lavagem nasal. Caso você tenha uma condição como essa e tenha, né, outros sintomas, por exemplo, não só obstrução, mas também tenha dor de cabeça, geralmente nessa região aqui, quadros de febre. Então, daí é importante sempre procurar um profissional da saúde para lhe orientar como você vai se cuidar, né, com outras estratégias também, outros procedimentos ou medicamentos mais adequados. Combinado? Então, como fazer a lavagem nasal? Nós vamos colocar o orifício numa narina e aguardar o líquido sair pela outra narina. Então, eu vou colocar o frasco, vou demonstrar para vocês. A gente coloca e vai apertar. Diferente do lota que eu espero a gravidade, levar o líquido aqui, eu aperto com suavidade. Lembre que eu vou usar um grande volume, mas eu não posso apertar com muita força, fazer que o líquido percorra os seios da face com muita força, tem que ser suave. Então eu aperto, inclino a cabeça para frente e para o lado onde vai escorrer o líquido. Faço de um lado, seco as narinas. Sempre importante não assoar o nariz, esse é outro cuidado bem importante. Eu posso puxar um pouquinho para a garganta. Por que não assoar o nariz? Porque senão eu levo o líquido para o ouvido. Isso pode provocar um quadro de otite. Vou fazer do outro lado. Abro. Aperto suavemente. Inclino para frente. E faço a lavagem para o outro lado. Não apertem com força, é bem importante. É uma lavagem bem suave. E eu lavo até esvaziar o frasco. Então, para adultos, quando eu faço uma lavagem preventiva, eu poderia usar um frasco pequeno desse, de 100, 120 ml, e fazer metade para cada narina, 50, 60 ml. Caso eu tenha mais muco, eu posso usar os frascos maiores, de até 240 ml, e fazer metade, uma narina e metade a outra. E na lavagem eu posso ir alternando também, faço um lado, escorro um pouquinho, daí faço outro, escorro mais um pouquinho, vou alternando os lados até eu conseguir desobstruir. Ah, e uma coisa importante, caso você tente fazer a lavagem e não consiga, procure orientação de algum profissional ao vivo ali para poder lhe acompanhar, combinado? E outra questão importante também, caso você tenha muita obstrução, muito muco aqui, não consiga fazer a lavagem, parece que o nariz está todo entupido aqui por dentro, não force a lavagem. Daí é importante você procurar também um profissional para lhe orientar, não forçar a lavagem, né? Tanto com o frasco, como também utilizando o lota. Não force a lavagem, né? Caso não saia nada, o líquido não consiga percorrer, pode ser que seu muco esteja esteja muito cheio de muco, ou muito espesso, né? Muito duro, e não consiga sair com o soro. Então, procure orientação de um profissional, um terapeuta Ayurveda, ou um profissional de saúde para lhe orientar. Depois que eu fiz a lavagem com o frasco, vou usar até o final, vou lavar o frasco também, higienizar com água e sabão, seco bem, para poder utilizar na próxima vez. Lembre sempre de higienizar bem, porque o nosso nariz ele tem nessa região próxima da boca aqui bastante micro-organismos. Eles podem ficar aqui no resto do soro e acabar se multiplicando, e acabar levando esses micro-organismos aqui para a mucosa e até causando uma infecção, alguma coisa assim. Então, lembre sempre de limpar o frasco depois de utilizar. Limpa, seca e guarda. E aqui valem as mesmas indicações. Quando fazer? Se eu for fazer de modo preventivo, uma vez ao dia, ou pela manhã, ou no final do dia, sempre lembrando de fazer pelo menos 2 horas antes de deitar, porque às vezes fica ainda um pouco de líquido nos seios da face e ele pode ir para os ouvidos, isso pode causar desconforto. E se eu for fazer para ajudar a remover muco em condições como de rinite, sinusite, gripes resfriados,
você pode daí fazer mais frequente no mesmo dia. Então, 2 vezes, 3 vezes no dia, você vai distribuir de manhã, no meio do dia, finalzinho do dia, noitinho. E quando fazer no ano, você pode fazer a lavagem diariamente. Tem algumas pessoas que seguem a tradição do yoga e fazem a lavagem diariamente, e outras que fazem de modo esporádico, geralmente nas mudanças de estações, como por exemplo outono e primavera, onde é mais comum ter desconforto e acumular muco nessa região do nariz, nessas estações. Então é importante sempre avaliar a sua condição, com o profissional de saúde, ou mesmo com o terapeuta Ayurveda, para verificar o que seria mais adequado para o seu caso. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais informações e dicas para a saúde e bem-estar. Nos acompanhe. Até a próxima. Tchau, tchau.